Olá, luas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos logo aqui para nossa análise do episódio 3 de To Be Hero X. Apesar desse episódio ser pouco movimentado como os outros dois, mostra que foi um bom episódio ainda assim. Então vem comigo analisar esse episódio, vem com o Nak. E aí a gente já começa com a ideia que, a senhora Joa já vai falar pro nosso humano Nice, que é para ele já buscar ser o top 10 dos heróis, porque atualmente ele está no top 15. Na verdade, passado do herói Inhist, que foi um bombeiro, na verdade, ele começou assim e foi salvar uma garotinha. E quando eles foram salvar a garotinha do incêndio, que estava na casa e tudo mais, os escombros começaram a cair e ele parou com as suas mãos, ficou segurando de pé, enquanto a mina não fosse salva, a garotinha, ele não sairia dali. E foi ali que ele começou com o poder dele, que é o Enriste. Ele não poderia se curvar perante as pessoas, porque aconteceu alguma coisa com ele e ele não poderia fazer isso. Ele era sempre o homem que se mantinha de pé, com um olhar altivo e pensamentos nobres, não é mesmo? Que ergueram até uma estátua feita de diamante para ele. Muito maneiro. E legal que nesse momento a garotinha vai entregar o cachecol para ele, porém ele não pode se curvar. E aí ele pega o prefeito, pega o cachecol da garotinha e põe no Enriste, e a vida dele segue por aí sendo esse tipo de herói. E fica mais interessante a decorrer do anime como funciona mesmo cada poder do personagem dependendo do povo. Pois como ele era o Enriste e não poderia se curvar por uso, isso também valia para os outros afazeres dele que atrapalhava até no dia a dia, como ele ir ao banheiro, ele dormir, ele não podia deitar para dormir. Ele tinha que ficar em pé e isso era um inferno pro cara. E é muito interessante como que o tipo de poder é nivelado pelo povo, pelo público que confia naquele tipo de herói. E então temos a sua arqui-inimiga, a Loba, que tá querendo acabar com, dele deixar de ele ser aquele herói, aquele Enriste que ele está sendo, a gente ainda não sabe o porquê. E o Nice vai atrás dela. Essa é uma boa chance pro Nice, ele acabando com a arqui-inimiga do Enriste, ele consegue pegar o top 10 de heróis. Então, mano, o Nice tá ali, tudo bem com a Joa, e muito interessante que a empresária acompanha ele a todo momento nesse episódio, E muito legal também que todas as vezes que foram mostrar o flashback, seja do Enriste e seja de outros personagens nesse episódio, mudaram a animação nesse momento. Então, como foi um episódio não tão movimentado, utilizaram um artifício de outro tipo de animação para mostrar os flashbacks dos personagens em questão. Até que tá lá nosso mano Enriste dando uma palestrinha pro pessoal em frente à sua estátua, E nisso o Nice descobre, junto com a Joa, um dos esconderijos da Loba. Nisso você vê que tem muitos heróis que, apesar de se denominarem heróis, é cada um por si por ali, porque o Nice vai entrar no esgoto, que é um dos esconderijos, e encontra um mano gordão lá e tudo mais, e ele até ajuda o cara que tá entalado, porém é só o Nice virar as costas que o cara vai tentar pegá-lo. E o Nice só dá um chutão nele, ele entala de novo e é isso aí, E o Nice encontra o esconderijo da Loba. E é muito interessante que ele encontra um tipo de quadrinho ali. E ele fica muito assustado ali, ele fica surpreso na verdade, com o que acontece. E olhando ali e tudo mais, estava muito fácil de encontrar o esconderijo, tudo estava ali, que a Loba estava organizando. E aí o Nice pede pra Joa falar onde ele está. E ele está embaixo da prefeitura, que é onde o Enriste está dando essa palestrinha para as crianças. E tem uma bomba que mostrou no início do episódio, contando com 1 hora ali no cronômetro. E aí, parte pra abertura, que aliás, que abertura boa, mano. Nossa senhora, eu não pulo essa abertura até hoje. Gosto sempre de repeti-la, mas continuando, é uma armadilha, a bomba explode e detona todo aquele local da prefeitura ali onde está o Enriste, a sua estátua principalmente, e acaba atrapalhando as crianças. Aparentemente ninguém tinha se ferido ali e ficou uma menininha, o Enriste vai salvá-la, ele acaba segurando a sua estátua, que é muito pesada, e aí aparece a Loba segurando uma refém contra o Enriste, falando que é para ele se curvar. Na verdade, ela não quer isso. Ela quer pelo menos que ele deixe de ser esse tipo de herói fajuto. E é quando ele não entende muito bem e tal, e fica naquela coisa. Ele vai deixar ou não vai? Ele vai deixar de ser um Enriste ou não vai? E até que aparece o Mano Nice, mostrando assim, poxa, ela não vai matar essa criança, ela não vai fazer isso,
ela só quer o herói dela de volta. E aí a gente vê que essa garota, e aí a gente vê que a pessoa que é a tal vilã, arqui-inimiga do Henrique, é a garotinha que foi salva por ele quando ele era um bombeiro. E mostra de novo o flashback com a animação, né, 2D mesmo, purinha. O que acontece? Depois dela entregar o cachecol pra ele, ela, poxa, se sentiu admirada, porém viu que, seja quadrinhos, notícias, ela não via mais o seu herói. Porém, ela ainda acreditava nele, pois ela foi salva, né? Não é por menos. Aparentemente é uma baita de uma pintora e estava pintando o Henrique e tal. E aí vem sempre aquele bullying, né? O pessoal zombando dela, achando que ela tá mentindo sobre o Henrique porque ninguém acredita que ele salvou ela. Então aí acaba sentindo esse bullying aí todo. E é muito legal, tipo, com uma animação em 2D, a gente vê nisso, a gente que vê muito anime, né? Quando a gente vê uma animação 3D e pula para 2D em certos momentos, a gente vê em como o 2D consegue impactar, às vezes emocionalmente, em certos momentos, né? Se fosse em 2D, talvez a história não fosse tão legal de assistir. Talvez esse flashback não fosse tão cativante de você ver, sabe? Então a garota diz que quer o herói dela de volta. O Nice vai salvar os dois, né? Segurando ali a estátua para ajudar eles, porque o Henrique não estava aguentando mais segurar. E nisso a Joa chega fazendo uma live para que as pessoas estivessem torcendo pelo Nice mais ainda. E ali ele conseguisse uma força maior para conseguir, né, se salvar e salvar a todos, tirando aquela baita da estátua. E assim ele alcança o top 10 heróis. Agora ele está em 10º lugar, definitivamente. Porém, a gente acha que tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Você vai mudar ali de casa, vai subir de andar, até que vem um baita de um gancho. O Mano Olhar Celestial, o vilão que tivemos no final do episódio 2, pega a Chao Eting. Ele conseguiu pegar a garota, ela tá lá toda vestida e tudo mais, e mostrando pra todo mundo que ela não morreu. Provando, querendo ainda provar, né, que a vida do Nice é uma farsa e que o próprio Nice é realmente uma farsa, porque é o nosso Ling Ling. E aí acaba o episódio, muito interessante, gostei do episódio, foi pouco movimentado, mas foi para deixar esse baita de um gancho, para dar aquele desenvolvimento, né, para alguns personagens, até para o Nice mesmo, para ele ver o que ele quer realmente. Ele ainda não sabe o que ele quer, ele só está seguindo o roteiro, e é uma escolha que ele vai ter que fazer, e essas escolhas estão chegando, e vai chegar nesse momento agora. O que ele vai fazer? Bom, só saberemos no próximo episódio. Gostaria que vocês comentassem o que estão achando do anime, se tá muito bom, se tá dentro do esperado, se não tá tão divertido assim. Eu tô achando muito legal. E vocês? Eu quero muito saber. Comentem aí, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? E que a escuridão do Tsukinaki esteja com todos vocês.